Capítulo 3 Fortaleza e temperança. Como vimos, para darmos aos nossos filhos uma sexualidade bem formada, precisamos de duas coisas: educar a afetividade e educar as virtudes. Falemos um pouco mais na prática da educação das virtudes, pois ela não será apenas uma intervenção pontual, restrita àqueles momentos em que seu filho tiver problemas com a sexualidade. A educação das virtudes deve ser contínua, uma construção de recursos para que as crianças consigam lidar com os seus impulsos sexuais. Enfatizei a educação da fortaleza e da temperança. A primeira tem dois braços: a capacidade de resistir às tentações e a de realizar tarefas difíceis. É possível educar os filhos na fortaleza desde muito cedo, mas obviamente, enquanto ainda são pequenos, não serão formados na virtude em si, porque esta exige a ação da vontade naquele que a cultiva. Ainda assim, nós, enquanto pais, os ajudaremos a adquirir hábitos que, posteriormente, facilitem a vivência da virtude. O papel dos pais é auxiliar os filhos a executarem atos de vontade. A vontade é a faculdade humana que fica entre o que se quer fazer e o que se faz realmente. Entre o querer e o fazer há um hiato. E é nesse hiato que a vontade trabalha. Quando os filhos são pequenos, a faculdade humana chamada vontade quase não funciona. É apenas lá pelos 7 anos de idade, a idade da razão, que ela começa a aparecer realmente. Antes disso, a vontade é ainda muito débil e por isso não é sensato exigir dos filhos ainda pequenos decisões que demandem a vontade deles ou discernimento do que é certo e do que é errado. A vontade da criança só se abre à medida que ela amadurece. Para de fato haver uma pessoa virtuosa, é necessário que a faculdade humana da vontade esteja funcionando. É preciso, para que os filhos comecem seu processo de crescimento, proceder como se costuma fazer com aquelas plantinhas que precisam de uma estaca para crescer enquanto as raízes se afundam no solo. Conforme essas raízes se tornam mais profundas, isto é, à medida que a vontade começa realmente a funcionar e a aparecer, surge a possibilidade de se retirar a estaca para que o crescimento continue por si mesmo. Enquanto as raízes não estão suficientemente profundas, os pais precisam auxiliar os filhos a tomarem as melhores decisões. Aqui entram os hábitos que ajudam as crianças na vivência da virtude da fortaleza. Há uma enorme lista de hábitos que ajudam nesse sentido, e certamente eles se entrelaçam com os hábitos que auxiliam a vivência da temperança e que depois vão constituir essa virtude. Comer de tudo. Não necessariamente comer tudo o que é posto no prato, mas sim comer de tudo um pouco. Ajudará a criança, mais para frente, no desenvolvimento da fortaleza, por evitar que ela crie o hábito de comer apenas o que está de acordo com o apetite sensível e imediato. Conforme ela for crescendo, os pais podem ajudá-la com seus hábitos alimentares, ensinando-a a comer não apenas os alimentos de que mais gosta. Além disso, para desenvolver a virtude da fortaleza, uma coisa boa é um almoço em família, no qual todo mundo sai comendo de tudo e pegando os melhores pedaços. Ao ser posta à mesa, estimular os nossos filhos a deixar todos se servirem primeiro, para que eles fiquem com os piores pedaços. Ou então, quando o pai não está em casa, por exemplo, uma coisa muito boa a se fazer é ensiná-los a guardar a sobremesa para que o papai, quando chegar, possa comer também. Isso acontece com muita frequência na minha casa. E por isso os meninos já se acostumaram a pensar também nos irmãos.
Uma outra coisa benéfica é estabelecer horários fixos para comer, dormir e se higienizar. Afixar uma ordem temporal, no sentido de que uma coisa vem depois da outra. Assentar uma ordem organizacional, quer dizer, guardar tudo em seu devido lugar. Ter como hábito sempre terminar o que se começou, pois muitas vezes as crianças começam a brincar, mas logo desistem e partem para outra coisa, deixando tudo bagunçado. Quanto aos estudos, é comum os pais dizerem para as crianças irem estudar no quarto, sozinhas, e para saírem de lá somente quando tiverem terminado tudo. Daí elas ficam lá por 1, 2, 3 horas e nada. Claro que elas não passam todo esse tempo fazendo o dever de casa, mas sim criando o terrível hábito da enrolação, de fazer as coisas mal feitas. Isso vai contra a virtude da fortaleza. Se a criança tem um dever de casa para fazer, é melhor sentarmos com ela e ajudarmos a fazer o exercício, colocando nisso o máximo de empenho possível e depois, quando acabar o nosso tempo, simplesmente pararmos. São coisas muito pequenas, cuja importância subestimamos. Olhamos para a educação dos filhos, dos menores sobretudo, com um olhar muito obtuso, não vendo que dedicar maiores cuidados e redobrar a atenção aos seus problemas podem ser imensamente benéficos. Ao estimularmos em nossos filhos a virtude da fortaleza, daremos a eles oportunidade de melhorar o próprio caráter. Podemos inclusive deixar isso claro para eles. Em vez de falarmos como um tudo para ficar fortinhos, podemos dizer como um tudo para que fiquem fortes na cabeça. Quando nos obrigamos a comer algo que não queremos, ficamos mais fortes mentalmente. Quando os meus filhos conseguem fazer isso, eu lhes digo: agora vocês estão muito mais fortes do que antes. Outro bom exemplo é o hábito da execução perfeita. Nos momentos em que as crianças estão estudando, lavando a louça ou arrumando a cama, é bom exigir que elas, desde o princípio, façam tudo da melhor maneira possível, para que não seja necessário retornar à mesma atividade para refazer, por não a terem feito adequadamente na primeira vez. A caligrafia também ajuda no desenvolvimento da virtude da fortaleza. Quando os nossos filhos estão fazendo caligrafia e nós, logo de cara, dizemos a eles que o plano é fazer todos os dias 10 minutos de exercício com a letra mais bonita possível, sem usar muito a borracha, nós o estimulamos a fazer as coisas com esmero. Ao acabarem de fazer essas atividades, eles se alegram bastante. Não como quem recebeu uma recompensa direta, mas como quem sabe ter despendido um esforço considerável para fazer o que fez, como quem, ao se esforçar, conseguiu uma recompensa real. Imagino que você consiga ver a relação indireta que tudo isso tem com a sexualidade. Às vezes temos impulsos sexuais muito fortes, porém não podemos experimentar o prazer sexual a todo momento. Exemplo, quando a mulher está grávida ou no puerpério, o homem tende a conseguir viver a continência. Somos corpo e alma. Todas as nossas virtudes e faculdades humanas devem estar interligadas. Outra maneira de ajudar as crianças a viver a virtude da fortaleza, que auxiliará na vivência da sexualidade posteriormente, é fazer na hora certa as coisas que devem ser feitas. Geralmente, falamos aos nossos filhos para realizarem tarefas sem sequer prestarmos atenção se eles foram executar o que lhes ordenamos. O que é ruim, porque a virtude da fortaleza é a capacidade de empreender e efetuar tarefas difíceis. O ato de tomar banho em si mesmo não é nada difícil, mas o é parar de brincar para ir tomar banho. Crianças não gostam disso. Querem continuar a brincar.
Também é muito importante o ato de assumir os próprios erros. Em geral, não ensinamos os nossos filhos a fazer isso. Assumir os erros, identificar que falhou, é uma maneira de viver a virtude da fortaleza. E, além disso, estimulá-los a não desistir no primeiro obstáculo com o que se deparam. Muitas crianças têm dificuldade em se estabelecer numa atividade extracurricular. Ora fazem a natação, ora judô, ora jiu-jitsu, ora ginástica olímpica. É claro que as crianças precisam de algum modo estar gostando da atividade a que estão se dedicando. E nós temos, sim, que levar isso em conta, mas com sabedoria. Como eu já disse, não estou aqui para falar o que vocês devem obrigatoriamente fazer com seus filhos, mas para auxiliar na criação de critérios para melhor os educar. Também é uma boa atitude não protegermos demais os nossos filhos, tentando afastá-los de todo e qualquer sofrimento. Isso, posteriormente, faz com que seja mais difícil discipliná-los. Se acreditamos que qualquer coisa que fizemos vai traumatizá-los, criaremos pessoas muito moles, tíbias, mornas e incapazes de enfrentar dificuldades. Gente que desabará facilmente. Imagine passar a infância inteira sem ninguém dizer que estamos fazendo algo errado. Ao chegarmos à adolescência e nos disserem que estamos agindo de maneira errada, ficaremos aterrados, não teremos recursos interiores para lidar com a situação. Frequentemente, escuto pais reclamarem que os filhos adolescentes acham que sua casa é uma pensão, sem pensar que eles mesmos fizeram da casa uma pensão. Ora, se a criança vai para o colégio e ao voltar para casa encontra tudo arrumado, limpo, maravilhoso, sem ter a mínima noção de como as coisas aconteceram, ela é educada para ver a própria casa como uma pensão. Os pais contratam babá, empregada e uma série de coisas para que eles não tenham o trabalho de fazer nada. Depois reclamam, quando a verdade é que atrapalharam a educação dos próprios filhos. É preciso evitar recompensas imediatas, que são trazidas por coisas como videogames, comer os alimentos que se gosta, ficar no celular a todo momento, navegar na internet e outras coisas. Tudo isso faz com que os filhos se transformem em pessoas ansiosas, que precisam sempre ser recompensadas. E uma das consequências disso, no futuro, pode ser o vício em masturbação e pornografia. Videogames, telefone, redes sociais e afins realmente mexem com o cérebro, aumentam o nível de dopamina e levam as pessoas à ansiedade. Com o tempo, a criança não conseguirá se concentrar para estudar, será incapaz de ler um livro. As frivolidades também devem ser evitadas. Os nossos filhos têm de ser educados para ter grandes corações. Podemos estimular sobretudo as crianças mais velhas, a partir dos 11 ou 13 anos de idade, a debater certos assuntos. Podemos já perguntar a elas: por que você é contra ou a favor do aborto? Ou outro tema relevante. Devemos ajudá-las a encontrar fontes confiáveis que tragam argumentos favoráveis e contrários a assuntos importantes. Para que os filhos tenham esse espírito crítico, eles precisam ser educados com boas coisas. Precisam saber de onde vêm as ideias que eles têm. Da mesma maneira que alimentamos o corpo, precisamos povoar a cabeça dos filhos com o que há de melhor, a fim de que tenham critérios suficientes para conseguir olhar uma maçã ou o rei nu e declarar: é uma maçã e o rei está nu. Por vários motivos, deixamos de conversar com nossos filhos sobre vários temas importantes.
e a sexualidade é apenas um deles. Se tivermos um canal aberto, um momento para conversar, no qual sejam abordadas questões difíceis, o assunto da sexualidade aparecerá. Os filhos farão perguntas a esse respeito e teremos a oportunidade de responder. Para que os filhos saiam de si mesmos e tenham grandes corações, é importantíssimo que os estimulemos a fazer gestos de doação, como visitar pessoas doentes e também a ganhar o próprio dinheiro. Certa vez, vi uma amiga fazer o seguinte: permitiu que seus filhos fizessem um panfleto no computador e o entregassem pelo condomínio inteiro, para anunciar aos condôminos que eles estavam prestando serviços de passeio com cachorros. Tem uma outra amiga cujo filho, aos 14 ou 15 anos, ia até a minha casa para cuidar dos meus filhos. Eu saía com meu marido e deixava as crianças aos cuidados dele. Quando retornávamos para casa, o menino estava lá, com perfeito domínio da situação. E ele passava o relatório. O Antônio tossiu enquanto estava deitado. Então fui até ele e pus um travesseiro um pouco mais alto para ajudar a aliviar a tosse, porque minha mãe me ensinou assim. O Augusto acordou e eu lhe dei um copo d'água. Certa vez, voltei para casa e o encontrei na cadeira de balanço com o Álvaro, que na época era o mais novo, no colo, balançando e aninhando. O menino tinha apenas 14 ou 15 anos. E isso é uma adolescente responsável, capaz de pensar em coisas grandiosas. Hoje, ele tem por volta de 18 ou 19 anos e continua a ser bastante responsável. Temos de estimular isso em nossos filhos. Muitas vezes ficamos com medo de permitir que adquiram essas responsabilidades e acabamos atrapalhando seu desenvolvimento. Geralmente, não deixamos que eles peguem um ônibus, por exemplo, por medo de que algo lhes aconteça. Mas quando os filhos já são mais velhos, na adolescência, é hora de deixarmos eles saírem da barra da nossa saia, para que se deparem com as dificuldades do dia a dia, o que não é a mesma coisa que os deixar fazer tudo por conta própria. Além do exercício das virtudes por meio dessas pequenas práticas, falei também sobre uma ação correlata a essa: estimular nas crianças o gosto estético, expondo-as a obras esteticamente belas, imagens, histórias, músicas e filmes, para que aprendam a distinguir entre o que tem qualidade e o que é ruim, e assim direcionem sua afetividade àquilo que realmente importa e sintam repulsa quando coisas ruins lhe forem apresentadas. Mas como transmitir esse senso estético às crianças? O que fazer com uma criança que, apesar da proibição, tenha visto ou veja vídeos de teor sexual? O gosto estético ajuda as crianças a rejeitarem muitas coisas que atrapalham a vivência das virtudes. Expor os filhos a bons livros, filmes, ilustrações e conversas tende a fazer com que eles se afastem de tudo quanto, em termos de qualidade, seja inferior. Porém, uma vez que nem mesmo nós, em geral, tivemos uma formação adequada nesse sentido, o caminho é procurar formar-se juntamente com os filhos. Eu, por exemplo, não sei muitas coisas sobre os mitos gregos. Leio-os juntamente com os meus filhos e vou atrás de explicações. Formo o meu senso estético junto com eles. Muita gente me pergunta, por exemplo, se deve ou não deixar os filhos ficarem despidos em casa. Eu sou das que levantam a bandeira de que isso também vai contra o gosto estético. Se criamos o hábito de estar adequadamente vestidos, mesmo em nossos lares,
A própria criança irá estranhar quando se deparar com shorts muito curtos, barrigas de fora ou decotes muito grandes. E isso pode, inclusive, ajudar a prevenir a violência sexual, porque a criança irá se sentir de fato invadida caso se depare com essas situações. Por outro lado, se lidamos com essas coisas de forma muito relaxada, o contraste será muito menor. Entre os 5 anos e o início da puberdade, as crianças passam pela fase de latência, tempo em que ainda não têm inclinações sexuais. Portanto, caso consumam materiais impróprios para sua idade, ficarão confusas e os pais não conseguirão desatar o nó que se formará na cabeça delas. Digamos que a criança esteja assistindo a um filme como O Senhor dos Anéis e, de repente, aparece na tela uma cena de beijo. O que fazer? Recomendo que pule a cena. Não há problema em fazer isso. Se os filhos perguntarem por que a cena foi pulada, basta dizer que o foi por não estar adequada para eles. Pronto. É comum nós mesmos assistirmos a algum filme e de repente aparecer uma cena de sexo sem cabimento. Ficamos até meio constrangidos por haver pessoas ao nosso lado assistindo a mesma coisa. Pulem a cena. Isso vai cuidar do nosso coração para que vivamos bem a nossa sexualidade. Senão, podemos posteriormente acabar comparando o corpo do ator ou da atriz com o do nosso cônjuge ou ficar estimulados num momento indevido. Nossa imaginação ficará a mil e teremos mais problemas do que soluções. Sei que dizer uma coisa assim pode parecer estranho, porque o mais comum hoje é ouvirmos falar em espontaneidade e naturalidade. Repetem por todos os lados que não há problema em vivermos como queremos. Dizem que devemos nos vestir como bem entendemos e até mesmo que podemos tomar banho com os nossos filhos, se assim desejarmos. Mas tudo isso, aos poucos, dessensibiliza o coração. No momento em que a sensibilidade diminui, as nossas reações afetivas se tornam semelhantes à dos animais, e isso é inaceitável. A razão e a paixão, como eu já disse, devem se ajudar mutuamente. A razão ilumina o sentimento e lhe dá unidade, e o sentimento, por sua vez, traz cordialidade, cor e alegria para a razão, sendo isso o que torna agradável para nós o esmero e as coisas bem feitas. Quando fazemos tudo sem paixão, o resultado é algo insosso. Ficamos irritados, chateados e tristes. O que faz uma ação valer a pena é um coração apaixonado. É possível vivermos a sexualidade de forma bondosamente apaixonada e apontar o caminho para isso. É o meu objetivo aqui.